Hoje eu queria deixar aqui uma dica de um livro e de um filme, que é a adaptação desse livro, que me tocou bastante e me trouxe muitas reflexões que eu acho interessante compartilhar com vocês e pensarmos juntos. Bora lá? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e hoje eu queria falar sobre o livro Um Homem Chamado Ove e a sua mais recente adaptação, que é O Pior Vizinho do Mundo. Eu acho que ele trouxe muitas reflexões, como eu disse anteriormente, e eu acredito que vai ser muito construtivo para vocês, assim como foi para mim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e bora lá. Já adianto que eu não vou entrar nos detalhes técnicos, tanto do livro quanto do filme, porque não é o intuito do canal e eu não tenho propriedade para isso. Eu quero trazer um pouquinho sobre a história dessa personagem que ambos têm, né, tanto o livro quanto o filme, e trazer as reflexões para a gente trazer para o nosso dia a dia, entender um pouquinho mais, né, da gente mesmo através da ficção e melhorar nossa saúde mental, nosso bem-estar, nossas relações, enfim, da gente crescer de alguma forma com histórias fictícias. Então, não vou tentar, na verdade, não dar spoilers, mas caso aconteça de escapar um, eu deixo aqui embaixo para vocês um alerta e aí vocês pulam um pedaço do spoiler. Mas, de uma forma geral, contextualizando essa história, do que ela se trata. Ela conta a história de Ove, no livro ele chama Ove e no filme ele chama Otto. E a gente vê essa personagem como um senhor carrancudo, mal-humorado, metódico, né? Aquele senhorzinho chato, aquele senhorzinho rígido, né? Sem amigos, sozinho, solitário e com a rotina sempre certa, sempre igualzinha. E ele é tido como o ranzinza da vizinhança ali, né? Do condomínio. É como se ele morasse num condomínio. Então ele é visto como esse senhorzinho chato até, né? E tudo começa a mudar a partir de uma nova família se mudando para essa vizinhança e morando de frente com a sua casa. A mulher, né, a esposa dessa família, começa a solicitá-lo demandar ajuda, solicitá-lo em algumas situações que tiram ele da zona de conforto e mexem com ele de uma forma. E aí, a partir disso, a gente começa a entender quem ele é, que na verdade isso tudo, essa aparência dele, na verdade é uma defesa que ele criou e que são consequências de muitas coisas que ele viveu ao longo da sua vida. E aí, diante dessa nova relação, dessa nova vizinha, né, dessa família vizinha, ele começa até a se transformar. E aí a gente começa também a entender melhor quem que é essa personagem, o porquê dessa personagem ser assim. E a gente começa até a gostar dele. E eu confesso que eu até queria ter um vizinho como ele. Então, basicamente, resumidamente, é essa história. Eu não quero aprofundar muito para não dar spoiler. E aí agora eu quero entrar nas reflexões, né? Eu acho que a partir desse contexto a gente consegue entrar nessa questão do que a gente pode tirar de lição disso tudo. Então, indo para as reflexões, a primeira delas que eu queria que a gente pensasse junto é a questão do julgamento. O quanto é enraizado no nosso dia a dia a gente julgar o outro, a gente apontar o dedo para o outro, a gente mostrar, ai não, tá fazendo errado, ou tá fazendo certo. E nesse filme, né, nessa adaptação e no livro também, a gente começa a entender que essa personagem principal, ela é vista como o ranzinza, como chato, o metódico, o inflexível, o carrancudo. E conforme a gente vai adentrando a história, a gente percebe que isso é uma casca que ele colocou, né, uma defesa que ele criou diante de todas as coisas que ele viveu ao longo da vida, as suas frustrações, as suas decepções, as suas dores, né, os seus lutos, né, a gente começa a entender as razões dele ser assim. E acho interessante a gente trazer isso para o dia de hoje, porque às vezes a gente julga o outro e não entende, não sabe o porquê ele tá daquele jeito. Quantas vezes a gente, sei lá, vai no mercado, por exemplo, e a moça do caixa tá super carrancuda, tá mal educada,
E ao invés da gente ou acolher ou deixar passar, não, a gente acaba sendo mal educado junto, a gente sai xingando, nossa, olha aquela caixa, como ela foi mal educada, nossa, que mulher ruim, que mulher chata. E a gente não sabe o que, que o outro tá passando, a gente não sabe o que, que o outro tá vivendo. E isso acontece com a gente também. Muitas pessoas podem nos julgar e às vezes a gente até a gente fica mal, né? Porque estão julgando a gente sem nem conhecer, sem nem entender a gente. E acho que é importante a gente pensar, ai, a gente nunca mais vai julgar, não é isso. Mas eu acho que a gente precisa ter essa parcimônia, ter esse acolhimento também, esse olhar para o outro. Até em questão da gente mesmo, né? Da gente não ser tão reativo, da gente saber entender que às vezes não se trata da gente, não é com a gente aquilo, e que às vezes o outro tá passando por situações das quais a gente nem imagina. Então, acho que o primeiro forte, assim, que me trouxe para refletir é a questão do julgamento. Outra coisa que me veio também é a questão de que somos seres sociais. O que eu quero dizer com isso? A gente começa a perceber no filme que ele foi, diante de tudo que acontece com ele foi se fechando cada vez mais. E até a chegada dessa família nova na vizinhança, ele era fechado, ele era na dele, ele não tinha amigos, ele tinha a rotina dele para ele era muito fechado. E isso contribui também, né, para o sofrimento dele, para o isolamento, que nem sempre é saudável, né? A gente viveu um isolamento recentemente com a pandemia e a gente vê hoje reflexo desse isolamento, né? Muitas doenças mentais, muitas pessoas em burnout, o quão fez falta esse vínculo social. E no filme isso fica muito claro, a gente começa a perceber a transformação dele gradual desde que aquela família se chega, desde que aquela família solicita ele para diversas coisas, a gente começa a entender e ver que ele começa também a se abrir, que começa a entrar um brilho na vida dele. Então, a gente precisa, né, desse contato com o outro, a gente precisa desse social, a gente precisa. A gente vive em sociedade, então eu comecei a refletir o quão é importante, né, a gente ter esse convívio com o outro, a gente não que a gente não seja feito para ser sozinho, mas talvez no social, né, não digo nem em relação amorosa, nada disso, mas no social a gente se faz, né, a gente se constrói também diante do nosso social. Então acho que da gente também refletir um pouquinho de que às vezes a gente precisa do outro e que tá tudo bem a gente precisar desse outro. Outra reflexão que me veio é que as circunstâncias da vida nos moldam. O que eu quero dizer com isso? A gente não nasce pronto, a gente não nasce sabendo de tudo e a gente não nasce com a nossa personalidade, o nosso caráter, o nosso ser pré-definido, né? A gente não é robozinho que vai lá, programa e tá tudo bem e é isso ad eterno. Não, a gente também é moldado pelo nosso entorno, a gente também é moldado pelo nosso ambiente. E o quão essa personagem mexeu, né? O quão ele se transformou diante das questões que a vida lhe colocou, diante das pessoas que a vida lhe colocou, diante das frustrações, diante dos percalços que a vida colocou, o quão isso tudo, né, não foi trabalhado dentro dele de uma maneira saudável e o quão isso influenciou em quem ele era no momento em que começa a história dele, que a gente começa a acompanhar a história dele. Né? Eu até fiquei pensando quão importante, né, seria ele ter ido para terapia, né, para psicoterapia, para ter se buscado, trabalhado e ressignificado todas essas questões, porque é como se, né, fosse formando uma bola de neve e acarretou em quem ele era, nesse isolamento, nessa carranca, né? Você vê que no começo do filme, né, que é mais visual, a gente vê ele muito mais carrancudo, mais fechado, e no final a gente vê ele um pouco mais aberto, um pouco mais livre. Então, o quanto o social nos molda também, né? Até linkando com a reflexão anterior, da gente também ter essa parcimônia, né? Até onde é saudável, até onde não é essa relação, até onde é legal, até onde não é, da gente reconhecer também os nossos limites.
mas que o outro pode ajudar, pode atrapalhar, mas que a gente se buscando também é muito importante, né? Para que esse social não tenha esse peso tão grande, os nossos traumas, as nossas questões, os nossos lutos, as nossas frustrações não moldem quem a gente é. Né, da gente encontrar o nosso saudável apesar disso tudo, porque a vida não é linear, né? A vida é de altos e baixos, a gente está sujeito a coisas legais, mas a coisas ruins também. E acho que a forma como a gente leva isso é que nos molda também, né? É o que nos move e dita também até o nosso futuro, né? De como que a gente quer que esse futuro seja, como que a gente quer levar esse futuro. Então, acho que é uma reflexão muito legal para a gente pensar e trazer também para o nosso dia. Nessa adaptação, né, nesse livro e nesse filme. E outra reflexão que me trouxe foi a questão das nossas defesas, o quanto a gente vai se fechando, o quanto, né, essa personagem, ela se fechou, né, ela não quis olhar para as questões dela, ela não quis olhar para os problemas dela, e tem até uma situação muito específica que a gente vai vendo ao longo do filme, né, que é uma maneira, não vou falar aqui o que é, porque acho que é um grande spoiler, mas logo no começo vocês vão entender, caso vocês leiam ou assistam o filme. E a gente vê que, na verdade, aquilo que ele faz, que ele tenta fazer, é uma defesa, né? É uma forma de tentar se livrar de todos os problemas, é uma forma de tentar se haver consigo mesmo, com suas dores, com os percalços que a vida lhe colocou, como se fosse o único recurso possível. E eu acho que ao longo da história dele, né, do momento em que a gente começa a acompanhar a história dele, né, no presente, ele acho que começa também a entender que tem outras formas de lidar com tudo aquilo que ele está vivendo. Então, o quão às vezes a gente se barra, a gente se bloqueia, a gente se fecha e lida de uma forma talvez não tão saudável, né? Não como a gente poderia lidar e não é uma forma leve, não é uma forma tranquila e que vai acarretando ao longo da nossa vida sem nem a gente perceber muitas vezes. Então, acho que também vale essa reflexão de como que a gente está lidando com as nossas questões. Será que está sendo da maneira mais saudável possível? E como que a gente pode transformar? Como que a gente pode encontrar o nosso saudável? E isso também não nos paralisar de vivermos daqui adiante, da gente reorganizar a rota da nossa vida da melhor maneira possível, do que a gente entende ser o melhor para nós. E por fim, a última reflexão que eu queria deixar aqui para vocês é a questão da gente não olhar para os nossos sentimentos. Hoje eu também vejo, né, o como a gente está no automático, a gente tem que estar produzindo o tempo todo, a gente tem que estar gerando lucro o tempo todo para a sociedade e os nossos sentimentos acabam se deixando, os nossos sentimentos acabam ficando de lado, a gente vai vivendo nesse automático, nesse frenesi de produzir, 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 e os sentimentos acabam passando. E o quão é importante a gente olhar para esses sentimentos, porque como acontece com essa personagem, os sentimentos, e eu já falei, né, nas outras reflexões, nos outros pontos que eu levantei, que vai virando uma bola de neve, uma coisa vai acarretando a outra, ele vai ficando cada vez mais fechado, né, esse sentimento acaba crescendo, né, é o que eu sempre falo, a gente precisa dar voz aos nossos sentimentos, a gente precisa se permitir sentir os nossos sentimentos, eles vêm e eles têm uma razão de vir, então vamos olhar, vamos acolher, vamos entender. Não quer dizer que eu tenha que viver ele ad eterno, mas a gente precisa dar luz a esses sentimentos, entender as razões dele virem. Se ele veio, é porque ele tem um porquê, é porque ele tem um motivo. Então, acho que também a gente desmistificar, é sentimento ruim, é sentimento bom. Não, são sentimentos. E até, né, não entra nesse vídeo, mas até trazendo uma referência, quem assistiu o filme Divertidamente, que é uma animação, né, a gente percebe o quanto a alegria só existe por conta da tristeza. Uma coisa não existe sem a outra. Então, os sentimentos estão aí, precisam ser vividos, a gente precisa olhar para eles, a gente precisa senti-los, acolhê-los, entender e deixar ir, né? Eu acho que é isso a beleza dos sentimentos, independente de qual seja, até para não se tornar essa grande bola de neve e uma coisa levar a outra, a outra, a outra e a gente perder o rumo da nossa vida, né? Perder as rédeas da nossa vida, do nosso futuro, do nosso saudável, do nosso bem-estar e até das nossas relações.
Então é isso, essas foram as principais reflexões que tanto o livro quanto a adaptação me trouxeram. Eu achei legal e pertinente trazer para vocês também. Acho que em alguns momentos a gente precisa trazer a ficção para a realidade e entender o que encaixa e o que não para nós. Claro que no livro a gente vai entender e conhecer muito mais a história dessa personagem, mas eu gostei muito tanto do livro quanto da adaptação. Eu acho que os dois são super válidos. Então, se ficou interesse, busquem, assistam, leiam. Eu acho que é sempre válido, e, pelo menos para mim, não foi perda de tempo. Se você gostou desse vídeo, se você já assistiu o filme ou leu o livro, comenta aqui embaixo as reflexões que essa personagem te trouxe, essa história te trouxe. Vamos conversando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha para chegar em mais e mais pessoas e, né, fazermos a nossa rede cada vez maior, essa reflexão ser cada vez maior. Se vocês tiverem alguma sugestão de filme ou livro que queiram falar sobre, que queiram discutir sobre, deixa aqui embaixo também, que eu vou pensar com carinho e vou preparar um conteúdo bem legal para vocês. E é isso. Por hoje é só então, pessoal. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.